Opa, e aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ale. E seguinte, bora falar aí do último episódio de Hexatomb. E cara, eu tô extremamente empolgado. Aconteceu tanta coisa nesse episódio, nesse finalzinho principalmente. Quer dizer, o episódio em si ele é bem interessante. Me deu muito a vibe de começo do Hexatomb, meio do Hexatomb, onde sempre tinha uma novidade e tal. Alguma coisa que meio que obrigava eles a tomarem as decisões. Nesse final eu senti que foi muito por esse caminho, né? Mas enfim, antes de começar de fato, né? Deixa eu dar meus recados aqui pra vocês, né? Como vocês estão sabendo aí, como eu disse no último post, agora tem a opção de hypar, né, nos vídeos. Então, se você gostar desse vídeo, considere hypar ele, né? Se você tá aí pelo celular, é só ir onde é os seus comentários, arrasta pro lado lá e aperta na função de hypar. Meu último vídeo aí, que foi sobre teorias e expectativas pro último episódio, entrou aí no top 30 e poucos de vídeos mais hypados. Então, só tenho a agradecer muito a vocês por isso. E não se esquece também de se inscrever no canal, né? Quando você se inscreve no canal, você me ajuda a divulgar também mais vídeos para fãs de Ordem Paranormal. Não se esquece também de ativar as notificações para você sempre acompanhar os vídeos quando eles são lançados, você receber a notificaçãozinha para você poder assistir o vídeo, beleza? Porque esse canal ele é feito assim, de fã para fã. Vamos pro episódio? Cara, como sempre, eu fiz minhas anotações do que falar desse episódio, mas assim, eu não sei o que dizer para vocês. Eu tô em choque, cara. Aconteceu tanta coisa que eu não tava esperando. Aconteceu vários plot twists. Aconteceu coisa que eu não sei ainda se eu gostei ou não. Só sei que eu fiquei muito hypado, tá ligado? Então, a gente pode falar um pouco do começo e tudo mais, mas assim, saibam que eu não vou seguir nenhum roteiro, não vou seguir nenhuma linha cronológica. Sempre indico aí meus amigos pra vocês, então assistam lá o Cadu de Cinerária, assistam o AGC, né? Eu não conheço o AGC, como eu já falei, mas os vídeos deles são bem elaborados, são muito da hora. Assistam o Porão da Ordem também, que faz uns vídeos fazendo análise também. Eu gosto muito, eu assisto o canal dele desde quando era só ele fazendo resumo de Ordem e tal, quando era outro canal, enfim. Assiste essa galera aí. O meu vídeo aqui é mais pra comentar de fã pra fã pela empolgação que eu tô, tá ligado? Alguns episódios eu tento seguir uma linha de raciocínio, mas nesse aqui, essa linha de raciocínio virou um apocalipse. Vamos tirar o elefante branco da sala? É isso, tá ligado? Esse é meu nível de empolgação. Mas, vamos lá. Vou tentar me acalmar e vamos pro começo de tudo mesmo. No começo, a gente vê eles voltando de lá, da Igreja dos Vampiros, e indo em direção ao bunker pra chamar o Pomba pra poder irem pra casa, né? Eu gostei que teve esse corte e que encaixa muito com o final melancólico do episódio passado, né? Então eles chegam lá, chamam o Pomba, né? O Remy chama o Pomba, fala a senha, o Pomba responde e tal. Achei muito bonitinho, muito fofinho. Tem um momento deles voltando, né? E melancólico, né? Tudo muito triste e tudo mais. Eles pensando no que acabou de acontecer e etc. E eles vão e chegam em casa. Não tem muito o que fazer, né? A não ser pensar nos planos pro dia seguinte. Mas não tem muito o que fazer, como eu disse. E eles decidem que vão dormir. No dia seguinte, a gente descobre que o ambiente, né? Se transformou no inferno de fato, né? Na verdade, a gente descobre isso antes deles irem dormir. Mas no dia seguinte, a gente vê como o ambiente tá de fato, né? E as criaturas cada vez maiores, a membrana toda fodida, o Hexatomb se transformou no inferno. E eles começam, né, a decidir e tal, qual é o plano que eles vão fazer, se eles vão se aliar com o Cristino. Eles falam que o Argano tá vivo, né, uma coisa que muita gente pensou que não aconteceria, mas ele tava lá e tal. Então eles começam a calcular tudo ali. Rola algumas discussões, tipo, entre Kemi e Eloy, sobre matar ou não o sacrifício e tudo mais, qual é a decisão que eles vão tomar. Fica um clima bem, ainda assim, melancólico, né, de, pô, a gente precisa terminar, alguma resolução precisa ser feita. O que a gente vai fazer, aí é o que a gente vai discutir, tá ligado? Eles ficam nesse clima e etc. Bom, no final eles decidem ir lá falar com o Giovanni, né, pra ver o que rola. Chegando lá, eles encontram o Giovanni, né, ele já tá nas últimas, mas tá lá, tá vivo e tudo mais. E aí, a gente descobre algo que tinha sido um gancho, né, do episódio passado, de que a Kemi matou o Andrei, né, que é o melhor amigo do Eloy, e que aparentemente o Eloy só entrou no Hexatomb por conta do Andrei, né? Então, meio que tem isso. Mas o Giovanni conta, né, isso pra eles, e aí rola todo um clima lá e tal, não sei o que. Foi você? Não, foi a Kemi, não foi a Lena, e etc e tal, uma discussão e pá. Achei bem interessante como a Bia segurou ali o RP e tal. Achei interessante que ela fez aquela cena de tentar parar o Giovanni antes dele falar, só que aí eu não sei se ela já previa que isso ia acontecer, né, que ia descobrir que era a Kemi e tal, ou se ela só tentou, tipo, não, deixa ele em paz, tá ligado? Eu não sei o que foi que passou na cabeça da Bia ali, mas foi muito legal
legal, muito interessante. A gente tem a volta, né, definitiva do Giovanni, e eu pensei que tava se encaminhando pro Giovanni ter algum momento de alguma coisa, né, tipo, de, o que ele planejou vai dar certo, ele vai se safar, vai ser isso, vai ser aquilo, mas enfim, não vamos se antecipar, né. Eles decidem, então, a partir das informações do Giovanni, com muita briga, com muito xingamento, eu adorei, achei engraçado que eu tava lá no grupo de criadores de conteúdo lá do anfitrião, né, no chat do anfitrião, e tava conversando com a galera, e tava lá o Mesian também, ótimo canal também, recomendo muito pra vocês o canal do Mesian, e aí a gente tava discutindo, né, ele falando, cara, agora eu tô com pena do Giovanni e tal, não sei o que, e eu falando, mas esse cara é um bosta mesmo, não sei o que, tem mais que morrer, covarde do cacete, não sei o que, ele covarde, o Pumba também é, e tal, não sei o que, falando, mas pelo menos o Pumba tem um pingo de coragem e tal, não sei o que, mas não sei o que, e tipo, ficou aquela discussão do caramba, assim, mas na brincadeira, tá ligado? Da brincadeira, mas eu tava só assistindo mesmo, tava só zoando mesmo, não tava tipo, o Giovanni tem que morrer e tal, não, eu tava curioso pra saber o que ia acontecer, tá ligado? E no final eles decidem ali, com muita briga, né, como eu disse, se aliar ao Giovanni. Beleza, tudo bem, tudo certo, eles voltam então pra base, e quando chegam lá eles percebem que a safe tá se fechando. Cara, como todo Battle Royale, né, de fato o ambiente tava se fechando e obrigando eles a irem pra um só lugar, né, então eles descobrem isso e tal, aí tem lá, depois deles descobrirem isso, mais algumas cenas de conversa e tal, o Remy chama a Lena pra conversar e eles decidem que, né, por conta do Remy, né, que eles vão matar o Giovanni, que eles preferem tentar convencer o Cristino, né, eles não gostavam do Giovanni, Giovanni era um pé no saco pra todos eles, tá ligado, ele tá ali com eles só porque ele talvez tivesse informações, mas eles acreditaram que ele não tinha tanta informação assim, e parecia que ele não tinha mesmo, então o Remy decide que vai matar o Giovanni, né, e ele vai lá, só chega, dá um pipoco com a rajada caótica dele e não tem muito o que fazer, né, a galera fica meio em choque assim, pá, inclusive o próprio Juan, e ali já se constrói um pouco um clima de tensão entre o Juan e o Remy, né, fica ali uma coisa meio que uma desconfiançazinha e tal, mas beleza, né, meio que águas passadas e tal. Nesse mesmo momento eu sinto que a Lena também ficou muito mais introspectiva e muito mais reagindo às coisas, né, que ela tava muito abalada por ter perdido as pessoas, por, sabe, ter que tomar essa decisão de matar ou não o Juan e etc, concluir o Hexatomb ou não, ela tava muito abalada com isso, mas com isso na cabeça deles, o ambiente começa a se fechar ainda mais, eles são obrigados a sair da mansão e ir pro lugar final, né, do Hexatomb e tal, enquanto o Pomba dirigindo e criatura invadindo e horda de criaturas, o inferno ali que se transformou, né, afetou todas as criaturas e tudo mais. E ainda tem o lance do próprio Kibungo, né, que morreu ali e tal, foi afetado de alguma forma e surgiu alguma criatura a partir dele. A galera lá no chat do anfitrião, né, nesse grupo que eu falei, tava todo mundo falando que era um Baby Kerberos que ia se transformar e que eles iam ter que lutar e tal. No final não apareceu em si nada disso, né. Eu acho que a criatura de fato surgiu, mas eles não enfrentaram ela por enquanto, né. Então, será que ele surgiu do Kibungo e aí, para umas próximas temporadas de Ordem, vamos ter essa criatura aí, que é o tal do Kerberos? Não sei qual é a parada que rolou depois dessa cena aí, né, não sei qual seria a situação. Mas enfim, como eu disse, eles enfrentam essas criaturas aí e vão, né, pro destino final, que é o grande ritual lá de conclusão do Hexatomb. E aí, chegando lá, farmando a aura como sempre, né, o Cristino olhando pra lua de sangue, né, sabendo que só precisava esperar eles chegarem pra ele concluir a missão dele, né. E aí, converso ali rapidamente com o Cristino e ele aponta, né, pro Argano chegando, né. Tá aí outro que muita gente pensou que não estaria vivo e chegou lá pra enfrentar eles. A luta contra o Argano foi muito mais uma luta melancólica também, tá ligado? Eu não senti que os players estavam com pena dele, mas ao mesmo tempo eles não estavam com ímpeto pra querer matar ele, né? É só tipo, tá, se ele tentar me matar, eu mato, tá ligado? Mas enquanto ele não chegar perto de mim, eu vou ficar usando o ritual aqui pra ele ficar andando pra lá, tá ligado? Tipo, não me perturba. E aí foi uma luta meio assim, meio tipo, a gente quer concluir, mas assim, se tu não me atacar, eu não te mato, tá ligado? Ficou uma vibe meio assim, essa parada, né? E aí o Cristino meio sem paciência e tal, sabendo que tem que terminar o bagulho, né? Tem que concluir, vai pra cima de querer matar o Argano. Nisso o Argano usa lá um negócio do coisa da escarlata lá, não lembro direito o que foi que ele fez, só que ele jogou uma corrente, prendeu o Cristino, né? E aí eles poderiam salvar, né, o Cristino, tirar ele das correntes antes do Argano descer o cacete nele, e eles até tentam fazer isso, mas aí o Juan, né, antes disso o próprio Remy fica a ponto de matar o Juan ou não, e aí o Juan percebe isso, né, ele sente isso e decide que ele vai matar o Cristino, né, ele passa por cima da galera, já que tinham passado por cima da vontade dele antes, né, o Remy foi lá e matou o Giovanni sem conversa anterior, entendeu? E aí o Juan falou, então eu também vou fazer o que eu quero, e foi lá e matou o Cristino.
Cristino, né? Vamos acabar com isso logo de uma vez e tal, não sei o quê, porque ele sabia que também que o Cristino ia querer matar ele pra concluir, né? Porque era o que eles sabiam que ia acontecer. E aí, o Pomba, né, sabendo que precisava, né, acabar mesmo com isso, né, decide tirar a própria vida, né? A Lena até meio que fica assim, eu prefiro que eu faça isso e tal, não sei o quê, mas o Pomba vai lá e ele tira a própria vida. E aí, antes dele apertar o gatilho de fato, a gente tem a grande descoberta, nossa, eu quero matar o Cadu, vocês não têm ideia de quanto eu quero matar o Cadu Cinerária, tá ligado? Vão lá no canal dele, o canal dele é muito bom, mas tá no Minecraft, tá, YouTube? Não é de verdade não, tá? Eu quero desviver ele no Minecraft. Mas enfim, vão lá no canal do Cadu, porque ele é muito maneiro, ele já participou de vídeo aqui no canal, assista o vídeo com o Cadu, é muito maneiro. Mas é porque eu e ele, a gente conversou, né, lá pelo grupo e tal, algumas paradas assim, e no vídeo, no próprio vídeo que eu tô falando, ele falou do Arpia, tá ligado? Ele falou que o Arpia tava vivo, e eu ainda zoei ele falando, você é um dos acreditadores do Arpia, não acredito nisso e tal, e o Arpia tava vivo, tá ligado? Eu ainda não acredito nisso, que o Arpia tava vivo, cara, como assim, cara? E pra mim o mais legal ainda dessa cena, não só de descobrir que o Arpia tá vivo, é que eles chamaram os dubladores, tá ligado? Tanto o dublador que tinha feito a brincadeira sobre a voz do Pomba, quanto o que tinha feito sobre a voz do Velizar, né? Eu não vou lembrar agora os nomes dos dubladores e tal, né? Depois vocês veem lá nos créditos e tal, exatamente. Mas eu sei que um deles é Guilherme e tal, ele tinha feito a voz do Velizar e do Cristino, só que aí aqui ele fez a voz do Arpia, né? E o outro tinha brincado fazendo a voz do Pomba e foi ele mesmo que fez a voz do Pomba. Não vou lembrar bem o nome deles, mas como eu falei, chequem lá os créditos e tal, porque eles são muito bons e tal, e foi muito linda a cena, foi muito bonita, né? A gente descobrindo toda a parada do Pomba aqui, ele era meio que pra ser um traidor, mas no final das contas ele se arrependeu, né? E tirou a própria vida pra não ter que tirar a vida de um deles e por exemplo, prejudicar a Lena e tal. Então ele preferiu ele mesmo tirar a vida dele pra acabar logo com tudo aquilo de uma vez e tudo mais. E ele sabia que o Arpia provavelmente ia matar um deles e tal, então ele não queria, que ele se apegou à galera, né? Então, no final das contas, o Pomba tá certo quem achou que ele seria um traidor. Ele foi um traidor, porque todo esse tempo ele tava meio que traindo eles, mas no final das contas ele também não foi um traidor, porque ele decidiu que ele não ia concluir o plano, né? Que era matar um deles pro Arpia entrar no grupo. Então, no final das contas, ele foi um traidor, mas no final morreu como não traidor, né? Ele preferiu tirar a própria vida, né? Ele se sacrificou, em vez de sacrificar um deles ou sacrificar o Juan, ele se sacrificou, né? Então, bem interessante, tá ligado? Se a gente for pegar toda a construção da história do Pomba, né? Pô, muito legal. No final, ele quase morreu com o tiro da Lena, né? Que foi quem deu um tiro nele primeiro, né? Quando eles conheceram o Pomba, mas no final ele decidiu tirar a própria vida. Muito bonito. Mas aí, né? Rola uma luta contra o Arpia agora, né? Que chegou e tudo mais. Achei muito legal o Remy usando o ritual, tirando lá o metade da vida dos pontos de vida do Cristino pra dar pra Lena. Aí jogam, né? A arma pra Lena. A Lena vai lá e termina de matar o Arpia. E aí todos eles se transformam. Quer dizer, antes disso, todos eles já tinham se transformado em sacrifício, né? Mas aí quando eles matam a Arpia, a Exatomb se conclui, né? E aí todos eles podem ter os seus desejos, né? Mas antes de ir pra essa parte dos desejos, a gente tem que falar de algo que foi falado nesse episódio, né? Que é Kian. E não só Kian. Não só isso. O Kian, quando era Veritus, veio pro Brasil, então a gente já tem aí a descoberta de como o Kian chegou no Brasil, né? Porque até então o Kian, enquanto Veritus e tudo mais, estava na Europa. A gente não sabe se antes disso se ele tava na Suméria, se ele foi pro Japão, sei lá, se ele foi pra Oceania, a gente não sabe, mas ele tava na Europa. É a última coisa que a gente lembra que ele tava na Europa, como Veritus. É a última vez que a gente sabe do Kian antes dele vir pro Brasil. E aí a gente sabe que enquanto Veritus, ele veio pro Brasil, né? E através do manuscrito 512, o próprio Giovanni descobre, né, que o Kian, né, que no caso era o Veritus, tinha um sacrifício e sobreviveu, né? Então ele, inclusive por conta disso, né, também que eles pensam um pouco assim com o Giovanni e tal, porque ele deu uma informação que pode ser interessante, né? Então a gente tem essa citação e tem uma cinematic bem interessante do Kian enquanto Veritus e tal, semblante desgraçado e o cacete, ele aparecendo, né? E a gente descobre que o Kian já participou do Exatomb, né? Loucura isso. Mas aí, indo pra parte final, né? O próprio Tinhoso aparece e pergunta pra eles os seus verdadeiros desejos, né? E aí a gente tem lá a Kemi, ou melhor, a Lena, não podendo trazer a filha de volta, porque nada que é levado pela morte pode ser trazido à vida de volta. Mas aí ela recebe, né, o novo começo dela, então descobre que tá grávida, né? Descobre, entre aspas, que meio que parece que foi o diabo, enfim. Tem isso. A gente tem o lance do Remy, que ele vai ter um poder que eu não entendi direito o que vai ser. Essa parte
eu confesso pra vocês que eu tava um pouco ocupado, mas eu tava prestando atenção, principalmente no que tava sendo dito, mas sabe quando você presta atenção, mas não presta tanta atenção? Então, tipo, eu não consigo supor o que seria isso, tá ligado? Eu não consigo dizer com clareza o que seria isso. Se vocês souberem, deixam aí nos comentários, tá ligado? Se eu deixei passar alguma coisa importante, se vocês concordam ou discordam com qualquer coisa que eu falar aqui, deixem aí nos comentários, sejam respeitosos, por favor. Mas, enfim, e a gente tem o desejo do Juan, né? O Juan é o mais complexo aqui, né? Porque ele já tinha feito pacto com o Tinhoso pra se tornar um marcado. Só que tinha a condição dele ser um marcado com sendo um dos hospedeiros, né? Do Tinhoso. Só que nenhum deles era digno, né? De todos eles que fizeram pacto com o Tinhoso e que já tinham sido receptáculo antes, nenhum deles era digno de fato. Pra ser dignos, eles precisavam se tornar portadores de fato, né? E aí o Tinhoso oferece pra ele: você quer poder alcançar sua liberdade de fato agora, né? Você pode se tornar um portador e tal, sentar no trono, e eu vou estar do seu lado pros seus desejos futuros. Você vai poder fazer o que quiser e eu vou estar contigo lá. E aí o Juan decide que sim. Ele senta ao trono e agora ele é o portador da relíquia de sangue, né? Ele, enquanto marcado, e o Tinhoso junto com ele também, porque, né? Essa é a condição da relíquia de sangue, né? O portador divide junto com o Tinhoso vamos dizer assim, é compartilhado, né? Na verdade, o marcado ele faz o que ele quer, mas o Tinhoso também faz as paradas dele, tá ligado? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser isso, como vai funcionar, que hora entra um, que hora sai o outro, mas a gente sabe que tem aí essa amálgama de um poder fazer uma coisa e o outro poder fazer outra, ou então os dois fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, enfim, tem esse lance. E o grande plot twist final, né? Que por conta disso, e aí, aqui eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Tudo bem, o Juan sentou no trono e se transformou no Tinhoso. Mas aí, quando a gente vai ver a imagem do cara que tá sentado no trono, ele tem umas tatuagens. Tudo bem, o Juan também tem, mas as tatuagens estavam brilhando em amarelo. Tudo bem, a do Juan pode brilhar em amarelo. Mas parecia muito ser o quê? Mas era o Juan, porque tinha capuz e não sei o quê. Mas parecia que tinha 4 braços. Tudo bem, depois apareceram vários braços. Mas vem a minha brisa, não parece que tem nesse rolê de ser ali o Tinhoso, o Juan e o Kia? Eu tô maluco? Vocês me ajudam nessa? Deixem aí nos comentários, é sério, eu não tô brincando, não tô falando isso só pra vocês comentarem alguma coisa. Eu real quero saber, porque eu perguntei pros meus amigos, né, tanto outros amigos que gostam de Oren e estão em grupo comigo, quanto pros criadores de conteúdo, e ninguém soube me responder assim com clareza, tá ligado? Então, fica essa dúvida, né? Bora tentar pensar sobre isso, né? Mas a gente ainda tem muito tempo pra pensar, né, até o Calamidade Apocalipse, a gente tem a revelação do nome da nova temporada, né? Então, até o Apocalipse, a gente ainda muita coisa pra gente fazer vídeo e tal, teorizar em cima. Então, não vamos se apressar, né? Nesse sentido. Mas, a gente tem essa revelação, né? Muito foda, cinemático, com o Arthur, a Ivete vendo, a realidade sendo tomada pela dimensão do... Eu acho que é a dimensão do Tinhoso, né? A dimensão do diabo, a dimensão de sangue, né? Mais um ponto aí pra Aline. Outra que também acertou muito, né? Eu tava vendo lá no grupo de criadores de conteúdo, foi a Shizui. A Shizui participou daquele vídeo lá de descobrimos tudo sobre o Hexatomb e tal, que foi lançado antes do Hexatomb, lá no canal do Senhor Veríssimo, e conta com vários criadores de conteúdo. Ela participou lá, se eu não me engano ela fez boa parte da produção, mas eu acho que ela também fala no vídeo, e ela acertou várias teorias, ela tava mostrando tudo que ela já tinha falado faz tempo e tudo mais, muito interessante também, e parece que a realidade foi tomada pela dimensão de sangue, né? Então, pô, tá aqui, ó, não tô fazendo propaganda de graça, assistam meu vídeo sobre metalinguagem, porque lá eu falo também sobre dimensões no universo de Ordem, e lá eu cito tanto a teoria das dimensões macabras da Aline, né, falo do filho do Chocobo, que eles têm essa teoria, né, o filho do Chocobo tinha uma outra teoria em cima disso, mas ela tem a teoria das dimensões macabras e tal, enfim, tô indicando vários criadores legais pra vocês, assistam lá também os vídeos da Aline, Stoff, filho do Chocobo, etc. Mas, como eu disse, esse meu vídeo que eu falei, que é a metalinguagem do universo de Ordem, eu falo um pouco disso e explico como é a questão das dimensões, né, que existe a dimensão do outro lado, a dimensão da realidade e dimensões dentro de dimensões. Aí essa parte de dimensões dentro de dimensões é a minha teoria. Mas enfim, o importante é que talvez assistindo isso vocês vão entender que agora talvez a realidade está se mesclando com o outro lado, mas não só com o outro lado, com a dimensão de sangue, que é o mais importante. Como se ela estivesse se transformando no próprio inferno, entendeu? Como o Hexatomb tinha se transformado até certo ponto. Então, eu não sei. Estão falando de aniquilação, Kerberos, e agora o diabo junto com o Kian, e talvez o Juan, e o Pomba tá vivo, porque no final da Cinematic ainda teve isso. No final da Cinematic ainda teve uma mãozinha ali do Pomba se mexendo, então isso pode significar que o Pomba tá vivo, porque foi o desejo do Arpia? Não sei se esse era o desejo em si dele, ou se isso foi o desespero dele antes de morrer, que trouxe
trouxe o Pomba de volta à vida, né? Mas se o Pomba tá de volta à vida, nada que é levado pela morte pode ser trago de volta. Então ele não é o Pomba de verdade, é uma criatura. Enfim, são muitas teorias, muitas coisas aí pra gente ficar pensando daqui até o Apocalipse, que é a nova temporada de Ordem Paranormal. Mas eu queria agora aqui nesse final, esse vídeo já tá ficando muito grande, agradecer a todos vocês por essa jornada até aqui, né? Eu comecei o meu canal durante o Hexatomb e hoje o Hexatomb se encerra. Então pra mim é um ciclo muito importante. Se você me acompanha nas redes sociais, por exemplo, como Twitter, Instagram e etc, @LedigitalDJ em todas essas redes sociais. Mas se você me acompanha, né, lá eu fiz algum post, acho que eu cheguei a postar aqui no YouTube também, sobre algumas conquistas que eu tive, né, durante essa jornada, né. Hoje eu peguei e juntei, assim, alguns vídeos meus que foram bastante, que furaram a bolha do canal e tal. Então, tipo, o canal antes de bater 1000 inscritos, tem short meu que tá com 50 mil views, tá ligado? Então, só tenho a agradecer de coração a todos vocês que vieram nessa jornada comigo no Hexatomb, tá ligado? Então, esse vídeo aqui encerra meio que um ciclo, né? Eu acho que vai ter um último, não sei se eu posso dizer isso. Digamos que um quadro que eu sempre faço aqui, que é o Teorias e Expectativas, ele vai dar uma pausa, né? Porque ele faz mais sentido durante as campanhas de Ordem. Então, enquanto não lançar nada de Ordem, tipo, sei lá, Enigma do Medo 2, ou então o próprio Apocalipse, né? Nova temporada. Enquanto não lançar nada de Ordem assim que a gente possa ir acompanhando, não tem por que fazer o Teorias e Expectativas nesse sentido. Talvez faça um ou outro aqui pra citar sempre que tiver alguma novidade interessante, mas talvez ele dê uma pausa, né? Talvez eu faça o último, assim, só pra encerrar e tal, não sei. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse ciclo até aqui, mas calma aí, o canal não vai acabar, não. Vai continuar tendo conteúdo de Ordem, né? E uma coisa que eu já tinha falado em um post é que agora a gente tem membros. Eu ainda não consegui monetizar o canal, mas a gente já tem membros. Só que eu ainda não ativei. Eu quero ainda pensar e estudar como eu vou fazer um conteúdo exclusivo para membros, como vai ser esse tipo de conteúdo. Então eu conto com vocês aqui. Então deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E vamos ver o que o futuro reserva para nós. Um bom, feliz ano novo para vocês. Um ótimo 2026 para vocês. Muito obrigado a quem esteve aqui comigo durante esse ciclo. Tô me emocionando um pouco porque foi uma jornada interessante, porque esse definitivamente foi um dos piores anos da minha vida, e começar esse projeto aqui foi algo que eu fiz, cara, só porque eu queria falar de Ordem, porque eu sou fã, e eu sempre falo, né, que é de fã pra fã, porque sempre foi isso, sabe, tipo, ser um criador de conteúdo, eu não tenho recursos pra isso, eu gravo meus vídeos no celular, tô gravando isso no celular, entendeu, e vocês estão aqui me ouvindo, então é uma loucura tudo isso, e eu faço o que posso pra editar pelo celular, pra poder baixar os vídeos com alta qualidade, aí eu tenho que poxa, enfim, é todo um longo processo que é muito difícil de fazer, e eu não tenho recurso, não tenho computador, não tenho nada pra eu fazer de uma outra forma, e ainda assim vocês estão aqui me ouvindo, não importa se é 500 pessoas, como alguns vídeos acabo pegando, né, esse número, ou quando é 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, como foi no último vídeo, então, não importa, muito obrigado. Mas enfim, já falei pra deixar o like, já falei tudo isso, não esquece de hypar, é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.